Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Como que vocês estão? Vamos para mais uma reunião. E hoje a gente vem trazendo um tema pontual, mas que eu acho que é de grande relevância nessa altura do campeonato, porque cada vez mais vão aparecendo para a gente ferramentas e instrumentos para a gente estudar, e aos poucos a gente tem que entender como que a gente tem que lidar com esses instrumentos dentro da nossa preparação, né? Eu acho isso muito importante num ponto onde, para muitos alunos, ainda a gente tem matéria atrasada, então começa a acumular inúmeras coisas e a gente acaba que a gente fica com aquela sensação que a gente já trouxe antes, né? Que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, aquela sensação de que eu posso estar perdendo alguma coisa e eu quero que a gente tente desmistificar isso um pouco hoje, tá? Então, a gente trouxe esse como um ponto principal, mas, obviamente, a gente vai respondendo as perguntas que vocês tiverem, só vai ser um gatilho aí pra gente conversar um pouco melhor hoje, tá? Então, vamos embora. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre a questão do intensivo é que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala sobre o intensivo. O intensivo, então, ele é uma ferramenta de estudo. Só que ele é uma ferramenta em modo aula. E quando a gente fala em ferramenta de modo aula, né, de aula gravada que a gente vai assistir, a gente está falando de um estudo passivo. Então, existem formas que a gente consegue abordar esse estudo passivo de uma forma um pouco mais agressiva, por assim dizer, um pouco mais ativa, para que não fique completamente um estudo parado, um estudo que, poxa, querendo ou não, você já passou quantas aulas de estudo primário vendo aula, vendo aula, vendo aula, né? E assim, tem pessoas que acreditam que é vendo mais aula que você vai chegar no mesmo lugar. E assim, a gente tem uma outra filosofia quanto a isso, né? É, falsa ilusão de aprovação ao completar o intensivo, né? Como a gente também falou inúmeras vezes quanto à questão do estudo primário. Quantas pessoas que estão na ansiedade de tentar acabar o estudo primário. E eu estava conversando até hoje com uma aluna mesmo, onde ela falou o seguinte: nossa, eu estava na ansiedade, na afobação de tentar acabar o estudo primário, porque eu tinha coisas atrasadas, e aí eu fui vendo que eu não estava evoluindo dentro da minha prova. E eu não estava evoluindo dentro da minha prova porque eu não estava conseguindo converter adequadamente o meu conhecimento. Porque eu assimilo o meu conhecimento dentro do meu estudo primário, só que eu não estava conseguindo reter de fato e converter em um conhecimento para conseguir entregar para minha prova, porque eu não estava revisando. Então, ela estava querendo só colocar estudo primário e acabava que ela não colocava revisões onde você vai consolidando o seu conhecimento. E aí que está o grande perigo, né, de a gente só fazer isso do primário e acabar não fazendo revisão, que é uma coisa que eu já comentei com vocês também nas mensagens, e a gente pode falar fazer o mesmo paralelo dentro do intensivo. Não adianta a gente só ficar vendo aula se a gente não vai convertendo esse conhecimento passivo em um conhecimento ativo. E a priorização das matérias erradas com domínio pouco relevantes, que aos poucos a gente vai se deixando cair por essa vontade de ficar vendo aula e, obviamente, não focar naquilo que é mais importante para mim. Vamos lá. Quando a gente fala de priorização, lembra sempre aquela questão, né? Que a gente sempre fala. A gente sempre vai priorizar, independente do que a gente está falando, né? A gente tem que sempre estar na nossa cabeça a hierarquia de valores, que eu sempre gosto de falar dessa forma. Cara, tudo tem uma sequência de valores que eu vou batendo até chegar no ponto de uma estratégia mais passiva. Então, assim, quando eu vou estudar, também eu preciso entender que existe um começo, meio e fim. Eu preciso começar entendendo que eu preciso saber as matérias que são mais prevalentes para a minha prova. E aos poucos eu vou conseguindo cair nessa prevalência e vendo aquilo que eu tenho menor domínio, aquilo que eu erro mais, tá? E observação, matérias prevalentes de domínio de mais de 80%, acaba que não tem uma necessidade tão grande de inserir mais um estudo passivo. E a gente sempre vai priorizar uma revisão mais ativa, com mais questões. E aí vocês vão entender aonde a gente elenca aqui como utilizar o intensivão. O intensivo, independente de que cursinho você faça ou você queira fazer. Se é o intensivão do Medgrupo, se é o intensivo da Medway, se é o HIIT do Medcoff, se é o intensivo do Hard Work, independente do intensivo, a gente tem formas de abordagem. A primeira abordagem que eu gosto de falar é a abordagem on demand, é a abordagem com aquilo que me é necessário. Como que eu observo isso? O primeiro entendimento é que vai ser uma forma de estudo
dentro da revisão. Então, eu estou fazendo minha revisão começando por uma revisão ativa, principalmente uma revisão prática por questões. Então, eu estou fazendo minhas questões e visando aquilo, eu fazendo minhas questões, eu entendendo aquilo que eu estou errando mais, aquilo que eu estou enfrentando mais dificuldade, precisa gerar um ponto de reflexão dentro da sua cabeça. Precisa gerar a seguinte reflexão: caracas, caralho, eu estou nesse ponto, revisando, eu já vi tantas vezes essa matéria, eu já sei o que eu tenho no meu resumo. Se com esse conhecimento que tem no meu resumo e eu ainda continuo errando, quer dizer que eu não estou sabendo abordar a matéria. Então, aí convém sim você colocar essa aula dessa matéria. Então você percebe aquilo que você está com mais dificuldade dentro da revisão, você vai conseguindo dar vazão dentro do intensivo. E isso faz com que você avalie, faz com que você olhe para a aula do intensivo com outros olhos. Faz com que você analise a aula do intensivo mais agressivo, mais focado naquilo que você tem mais necessidade. Um segundo ponto, que é a questão, entre aspas, do tempo de sobra. Então, essa perspectiva, a primeira que eu falei, de você ver de acordo com a sua demanda, das suas dificuldades, cara, provavelmente é o mais, tipo assim, é o gold standard, né? De como você vai utilizando dentro do seu dia a dia. Agora, porra, eu sou uma pessoa, Otávio, que eu tenho um tempo a mais. Eu tenho um tempo de sobra. Aí a primeira coisa que eu vou te perguntar, tá, se você tem um tempo de sobra, você tá conseguindo fazer tudo direito? Você tá conseguindo fazer o seu estudo primário conforme a gente fala para você no passo a passo? Você está conseguindo fazer sua revisão, a sua revisão prática por questões, você está conseguindo fazer a sua revisão teórica ativa, da forma como a gente fala da agressividade, você está conseguindo aos poucos inserir. Ah, eu tenho prova prática no final do ano, eu estou conseguindo inserir um pouquinho de TEDs também, de prova prática. Eu estou fazendo tudo direitinho? Tô, Otávio. Ah, então tá. Então, pô, nesse momento você consegue, às vezes, nos dias das revisões, puta, eu sinto uma coceira no meu dedo para dar play, porque eu quero ver a aula. Então tá. Só que percebe que tudo entra na questão da hierarquia de valores. Depois de uma hierarquia diante de todo o passo a passo que eu sei que eu estou fazendo correto, beleza, agora eu posso ver um pouco de aula. Aí eu boto a aula, como a gente sempre fala, naquele movimento mais passivo, né? Então, cara, eu sei que eu começo o dia meio anhaca, então beleza, eu coloco um pouco de aula do intensivão ali só para me dar o gás. Ou eu termino o dia meio na merda, então eu pego e coloco as aulas do intensivo para me dar também uma finalização de estudo, às vezes um fechamento ali daquele dia, porque eu quero render um pouco mais, eu quero dar aquele um pouquinho mais, né? Então, assim, percebe como são uma outra opção de você abordar o intensivo dentro dos dias de revisão, só que, obviamente, é nesse tempo, entre aspas, de gordura, entre aspas, não seria sobra, né? Mas é um tempo a mais que você teria e que você quer ver a aula do intensivo. Agora, obviamente, se eu tô vendo de uma forma passiva, você percebe, se você não tem tempo, você não vai utilizar dessa forma. Se você não tem tempo, se você tem coisa atrasada, se tem coisa pra cacete pra fazer, você acha que você vai ficar simplesmente botando mais aula, sendo que você não deu conta ainda do que você precisa? Então, a gente tem que parar e refletir dessa forma. E a terceira forma, como eu queria trazer aqui, que é a questão da matéria atrasada. Então, por exemplo, eu sou um aluno que eu tenho bastante, às vezes, matéria atrasada ali, algo que eu preciso dar vazão dentro do meu estudo primário, né? Aulas que, às vezes, têm sua importância, ou, às vezes, por exemplo, tem aulas de média relevância ali, que, puta, a aula do intensivo tá muito mais, tá mais curta, tá muito mais dinâmica do que a aula do extensivo. Puta, quer saber? Deixa eu tentar pegar e trocar, porque trocando eu vejo a aula do intensivo, obviamente, vai ser uma aula mais focada, mais direcionada, onde eles vão te entregar o conteúdo de uma forma mais condensada, né? E você se testa pelas questões posteriormente. Se testando pelas questões posteriormente, dentro do seu estudo primário, você vai entender se a aula do intensivo foi benéfico ou não para tirar o conhecimento que você precisa para a prova, né? Isso, de novo, para matérias que são médio, às vezes pouco prevalentes. Para as matérias mais prevalentes, né? Para as matérias de grande prevalência, cara, talvez valha a pena você investir ainda um pouco mais de tempo dentro da aula do estudo primário. Agora, aquelas médio prevalentes, pouco prevalentes, que, puta, tá, não era a sua prioridade ali, mas que você precisa dar vazão, às vezes você fazer essa troca da aula do intensivo, da aula do extensivo pela aula do intensivo, talvez aula do intensivo pela aula do extensivo, isso faz com que você dê um dinamismo maior e que você consiga completar aquilo que você precisa, tá? Então, Eu queria só complementar um pouquinho. Pode voltar ali. É, a-
O intensivo, a gente tem que entender uma coisa. O cursinho é uma empresa que está visando ter produtos para que os alunos comprem. E eles entregam como brinde, não sei o quê. No final das contas, é o mesmo conteúdo, só que compilado num tempo menor. Então, em geral, as aulas são mais curtas e, consequentemente, menos aprofundadas. O que eu quero dizer com isso? Em geral, questões fáceis e médias você consegue até abordar com as aulas do intensivo. Em geral, tem exceções. Mas questões um pouco mais elaboradas, em geral, você não vai conseguir pegar com aquela aula. Então, tenha isso em mente, porque pô, tem muita gente que começa a bater é a famosa é a FOMO, né? Fear of Missing Out. Todo mundo está começando a fazer intensivo, todo mundo está começando a assistir as aulas. Só eu não vou ver? Ai, meu Deus, se der alguma coisa que eu não vi, cara, esquece. Foca no teu planejamento, usa você que domina o intensivo. Não é o intensivo ou qualquer outra coisa que soltarem que vai te dominar. A ferramenta de estudo eles estão te entregando uma nova ferramenta, uma nova opção. Só isso. Então, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de toque aí, mais perfeccionistas, que tem que ver tudo, tem que fazer tudo, relaxa, relaxa. Tenta ver onde você se enquadra nessas três maneiras que o Tata falou e usa a seu favor. Então, é aquele negócio que eu sempre bato na tecla. Você tem que ter a rédea do teu estudo. A gente está aqui para ajudar, mas quem tem a rédea no final das contas é você. Por isso que o pilar da autoavaliação é tão fundamental. Então, conversa com a sua madrinha, com o seu padrinho e vê como que faz mais sentido para você. Quando você estiver montando a sua semana, você vê, de repente aquela semana está um pouquinho mais tranquila de tempo, as matérias que você vai estudar você já tem um pouco mais de familiaridade, não sei. De repente vale a pena você acrescentar alguma outra ou se tirar algum atraso. Nessa tirada de atraso, se for uma matéria que não é tão prevalente, quem sabe usar o intensivo. Então são maneiras da gente raciocinar em cima dessa nova opção que a gente tem, tá? Isso é fundamental que vocês entendam, tá? Senão todo mundo aqui vai começar, não, já que é mais rápida, é mais gostosinho, né? É menos tempo de aula, eu vou lá, assisto no intensivo, já é o suficiente mesmo. Não, acho que quem está aqui nessa reunião, principalmente nesse frio, nesse feriado, não quer fazer qualquer coisa, não quer passar em qualquer lugar. Então aí não seria suficiente. Perfeito. E eu quero que vocês percebam isso. Eu quero que vocês percebam a atividade que eu quero gerar dentro de vocês com o intensivo. O intensivo eu acho que a gente tenta vir aqui para desmistificar um pouco aquela concepção de intensivo de a gente ficar sentado na frente da cadeira durante 5, 6 horas, vários dias na semana, durante várias semanas, para a gente ficar vendo mais de aula, sendo que a produção de conhecimento, a produção de você consolidar a matéria dentro da sua cabeça vem através de métodos mais ativos. Então, assim, mais para frente a gente vai lapidando um pouco com vocês esses conceitos. Então, por exemplo, muitas pessoas vão vir para a gente perguntar sobre ver o intensivo lá na véspera. E assim, existem formas de você, por exemplo, colocar o intensivo na véspera mesmo de prova. Mas assim, a gente sempre, aos poucos, a gente vai conversar sobre a sequência de véspera, mas é para vocês perceberem que o intensivo vai ser um instrumento a mais dentro do nosso estudo, dentro da nossa dinâmica, principalmente dentro da dinâmica de revisão e também esbarra também na questão do estudo primário. Tá bom? Mas é isso. Eu só queria deixar essa frase para vocês, para a gente reforçar que nessa altura do campeonato, a gente, dentro do mês de julho, a gente vai começando a separar o joio do trigo. A gente vai começando a entender que dentro das nossas atividades, dentro dos nossos exercícios, dentro do nosso suor, a gente vai entendendo que não existe o sucesso sem o sacrifício. Não existe caminho fácil. Eu sinto lhe informar que não existe caminho fácil. E se você está aqui 9h30 da noite, num dia de feriado, você está aqui querendo ir em busca da sua conquista, querendo ir em busca daquilo que é seu. E é isso que é mais importante. A gente precisa entender uma coisa. É,
a gente olha para o futuro, a gente olha lá para frente, mas a gente pisa no presente, a gente pisa e faz no agora. Não quero que vocês deixem de entender isso. O esforço, o sacrifício, ele é agora, tá? Aos poucos a gente vai individualizando, cada um com as suas perspectivas, cada um com as suas dificuldades. Mas isso é uma coisa que muito importante que eu queria falar para você. Tava conversando com uma aluna esses dias e às vezes a gente precisa de um certo chacoalhão, né? É nessa altura do campeonato que para muitas pessoas, se você se sente confortável para fazer isso, né? Então, sempre olhando, ponderando o que eu vou falar agora. Se você se sente confortável, cara, tem alguma coisa errada. Não é pra você se sentir tão confortável assim dentro dos seus estudos. É sempre para você ir tendenciosamente caindo, sabe, um pouco mais para frente. Quando você faz isso, você de uma forma dinâmica já coloca, você já projeta o seu corpo para frente e projetando o seu corpo para frente, você já dá os passos de uma forma mais automática. Traduzindo o que eu quero falar. Cara, se tá tão confortável assim, tenta ficar ligeiramente desconfortável. Ligeiramente. Então, por exemplo, eu tava conversando com uma aluna, cara, ela tava acabando, sei lá, o estudo 8:30 da noite ali, tá, e tava ok, tava confortável, tá tudo bem. Eu falei assim, puxa, vamos tentar puxar um pouquinho, vamos tentar, e se você tentar se esforçar até as 9, sabe? Eu acho que assim, são esses pequenos esforços que a gente vai tentando gerar agora pra gente ver o resultado lá na frente. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, cara, é agora que a gente precisa estudar 40, 50 TEDs por semana. Só que assim, a gente não pode também ser irreal de falar assim, cara, eu tô sentado nos 15, tô sentado nos 12 TEDs, tô sentado nos 20 TEDs e lá estou e lá eu vou ficar. Não. É sempre essa vontade de querer um pouco mais. Puta, eu tô aqui, tá, eu já estou desconfortável. Então tá, então eu mantenho esse desconforto porque é assim que eu tô tentando lidar. Agora, se eu tô muito confortável, vamos tentar dar esse um pouco a mais. Esse um pouco a mais, esse um pouco a mais reverbera para que lá no futuro você possa cada vez mais. Perceba isso, entenda, interiorize, né? Cada um vai ponderando isso de acordo com a sua rotina, com a sua vivência, com o seu estresse emocional atual. Mas é isso, esse é o momento de você aos poucos ir se testando e se conhecendo. A gente tem que entender isso. Cara, se a gente não extrapola um pouco, às vezes, esses limites que a gente tem, a gente nunca vai saber aonde a gente pode chegar. Eu não tô falando para você se estourar, mas eu tô falando sempre tem aquele um pouquinho a mais que você vai dando e que você vai construindo. E isso vai te gerando retorno, vai te gerando felicidade e você vai conseguindo, cara, sentir tesão e sentir alegria com o que você tá fazendo, com o que você tá desempenhando, né? Então, puta, não, eu tô cansado, eu já tô estafado demais. Ok, então na verdade talvez para você deveria fazer o contrário, você deveria remanejar o que você já faz hoje para ver se você consegue gerar um menor estresse e assim conseguir otimizar o seu tempo. Percebe? Cada um vai. Só que, assim, convenhamos, 70% dos alunos acabam ficando numa mesmice. 70% dos alunos acabam ficando eu poderia um pouco mais, tá? Eu sei porque a gente já passou com centenas de alunos. Eu entendo a conformidade de cada um, tá? E eu percebo que às vezes falta um pouquinho a mais. Você querer um pouco a mais para si mesmo. Outra coisa que nessa fase começa, às vezes a gente, né, já há muito tempo está estudando meio igual, muda uma estratégia daqui, outra estratégia de lá, mas em geral é uma coisa meio mantida. Mas, cara, tá chegando, de certa forma, né? O ano tá passando, eu quero que vocês encarem isso não como uma ansiedade de, meu Deus, está chegando. De certa forma, a ansiedade, tem estudos que falam isso, inclusive, até certo nível é bom, porque é aquela aguinha que bate na bunda, né? Mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês olharem para trás e pensarem, cara, olha como eu comecei meu ano. O que que eu sabia? Qual que era o meu, não é nem só de matéria, mas como eu estudava, qual era a minha postura, qual era a minha cabeça. E ver quanto vocês cresceram para chegar até aqui. O processo, ele é, ele envolve sacrifícios. E a gente sabe disso. Mas vocês estão aos poucos conquistando o sucesso de vocês. E o sucesso não é necessariamente só lá no dia que você foi aprovado, mas é no dia que você cumpre sua meta, no dia, na semana que você bate sua meta. Quando você sobe uma meta, meio inseguro se você vai conseguir ou não, porque aquela semana tá puxada e você consegue. Esse é o sucesso. E com cada pequeno sucesso desse, você consegue passar. Tipo assim, não,
Passar na residência é difícil, mas não é complexo. É muito difícil porque é concorrido, mas não tem segredo. Vocês estão fazendo por onde? É sentar a bunda e estudar. Revisar infinitamente as coisas que você tem dificuldade. Aquilo que você está revisando, pô, não tô lembrando, eu nunca lembro. Tava falando com uma aluna esses dias, ai, eu tenho dificuldade, porque eu sempre começo a revisão teórica ativa e eu nunca lembro. Falei, então quer dizer que você não está sabendo de fato esse pedaço. Isso é bom. Você percebeu que você não sabe. Então, se cair na tua prova, você não tem direito de errar, porque você está percebendo que você não sabe. Então, passar na residência, cara, é difícil pra caramba, mas não é complexo. Envolve você realmente ter a disciplina de estudar demais. E agora, a partir de agora, como está chegando, e vocês já têm essa bagagem do ano, do tempo que passou esse ano, olha o tanto que eu já estudei, tem pessoas que estão estudando há mais de um ano, 2 anos, 3 anos, olha o tanto que você já cresceu. Então, a partir de agora, é aquela hora que a gente começa a passar um plantãozinho que a gente não precisa mais, é aquela hora que a gente vai, realmente não pode perder mais tempo com besteira. É aquele momento que agora é hora de crescer, porque é o que o Tata falou, é a hora que a gente separa o homem do menino. A gente começa a ficar meio na mediocridade, vai ficar para trás. Então, eu quero trazer isso como um incentivo, e não como um ansiogênico, tá? É, vocês estão no caminho. A gente sabe que vocês estão no caminho. E eu quero mantê-los no caminho com isso que eu estou te falando. Isso aí. Vambora. Obrigado, gente. Agora vamos para as dúvidas. Se tiver dúvidas, né? Manda, sabe? Manda, manda. Então, Bem que a maioria já mandou, acho que no particular, dúvidas sobre intensivo. angústias também, não necessariamente de intensivo, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, algo queira conversar, contar um pouco da história, contar um pouco sobre né, a própria experiência, de como está sendo estudar, de como está sendo passar pela preparação, o que que mais está sofrendo, né? A gente vai conversando, a gente vai trazendo um pouco da nossa dinâmica. E se alguma madrinha ou padrinho também tiver algum recado, quiser conversar, quiser trocar ideia. Boa pergunta, a Patrícia mandou. Tá, vou ler para você, tá? Tá. Inclusive, talvez em breve a gente mostre isso de forma mais prática para vocês, a resposta dessa pergunta. Então, quem não fará nenhum intensivo, já devemos aumentar a proporção de revisão? Boa. Belo gancho mesmo. Num futuro bem próximo, a gente vai lançar uma atualização para vocês para guiar um pouco melhor esse momento da revisão, tá? Vai ser uma instrução a mais, vai ser uma forma a mais de a gente conversar, de a gente estar junto com vocês nessa preparação e tentar dar um farol, dar um guia para vocês, para a gente conseguir ir se organizando. Respondendo a sua pergunta, exatamente isso. Lógico, a gente vai entrando na peculiaridade, na individualidade de cada um. Mas a gente vai apresentando agora formatos de estudo na conformação da seguinte forma. Até agora a gente estava falando de uma conformação 4 tempos para estudo primário, 2 tempos para revisão, 1 tempo para prova, né? E aos poucos a gente foi, cada um de uma forma mais individual, a gente foi falando, olha, vamos partir para 3-3-1, vamos partir para 3 tempos de estudo primário, 3 tempos de revisão e 1 tempo de prova, né? Então a gente vai consolidar isso para as próximas semanas, a gente conseguir guiar vocês para isso. Mas respondendo sim, eu acho que nesse momento onde a gente está começando a entrar naquelas aulas menos importantes dentro do estudo primário, né, já não está naquela pegada, o cursinho, por exemplo, às vezes a MED já começou com umas aulas menos relevantes, o Medcoff também, que agora já vai se consolidando só para. Eles tentaram fazer de uma forma muito mais intensiva para que você foque apenas no intensivo, né? Então, assim, cada cursinho foi tomando a sua própria conformidade, mas, de novo, se vocês perceberem, mesmo para quem faz, por exemplo, o Medcoff,
mesmo para quem faz cursinhos que são mais apertados, a gente ainda instruiu, aos poucos você vai conseguindo moderar isso nas suas semanas, né? É, para que você vai conseguindo lidar com qualquer tipo de atraso. Mas você vai lidando com atraso e vai lidando com a revisão. Vai conseguindo revisar e vai conseguindo colocar isso em prática. Nesse ponto, sim, aos poucos eu quero que a gente comece a revisar mais, que a gente comece a colocar a revisão mais dentro do nosso farol, mais dentro do nosso radar, de uma forma mais consolidada. Então, fazendo mais questões. Aos poucos a gente vai apresentar, então, formas de aumentar essa revisão. Nas próximas uma semana ou duas a gente já vai apresentar isso para vocês um pouco para guiar essa forma de como a gente vai aumentar essa revisão, né? Então a gente pode colocar uma frente a mais dentro da nossa semana, a gente pode ampliar a quantidade de questões que a gente faz, a gente pode começar, quem não conseguiu colocar o estudo ativo, o estudo teórico ativo, a revisão teórica ativa, começar a tentar colocar em prática a revisão teórica ativa. Ah, Otávio, mas eu não consigo colocar a revisão teórica ativa, eu ainda sinto engasgado, eu ainda sinto dificuldade. Tá, então vamos tentar puxar fazendo uma revisão teórica por flashcards. Depois a gente vai tentando entrar em conformidade com os flashcards e a gente vai tentando tirar, entre aspas, os flashcards e colocando de uma forma que nem a gente fala, né, que é o estímulo de free recall, que querendo ou não é o estímulo que gera mais sofrimento, e gerando mais sofrimento gera mais retorno. Então percebe? Sim, a resposta básica é sim, a gente vai aumentar o tempo de revisão, mas cada formato de revisão, então o formato prático por questões, o formato teórico, cada formato existe a sua peculiaridade, que a gente vai individualizando para cada um dentro da sua perspectiva. Falando, só complementando mais, de maneira mais pragmática, ela perguntou da proporção de revisão. Então, cara, se não está tão atrasado, se você está com tempo na sua semana, essa semana você já pode aumentar se você quiser. Pode testar. Então faz o que o Tata falou, em vez de 4 2 1 faz 3 3 1. Já dedica essa semana 3 dias para revisão. E aí, como você vai fazer isso? Espera, aguenta a ansiedade, que daqui 1 ou 2 semanas acho que a gente já vai mostrar para vocês. Mas o Tata já deu bastante spoiler aí, talvez, inclusive, está nessa lousa aqui, a gente está planejando todo o nosso planejamento. Mas basicamente é o seguinte: se você está fazendo, está na semana, você está estudando por ciclos, né? Estou supondo. Está na semana de você ver uma matéria, você pode ampliar um terceiro dia para essa matéria, ou o que a gente acha que já vale mais a pena, se você tiver nessa situação que eu já mencionei, acrescentar uma segunda para focar um pouco mais em questão. E aí a gente vai ampliando isso aos poucos. A gente vai dar essa resposta mais completa e mais palpável num futuro próximo, tá, Patrícia? Tem atrasado assim, vou aguardar novas instruções. Perfeito. Eu acho que o que eu já, assim, se alguém tiver dúvida, vai puxando o gancho aqui e vai mandando. Mas eu já vou puxar o gancho na questão da Patrícia, né? Que ela falou que eu tenho matéria atrasada. Mas perceba a importância, gente, de vocês continuarem fazendo uma boa revisão mesmo com matéria atrasada. Cara, eu imagino o quão angustiante deve ser isso. Eu imagino porque eu passei por isso. Gente, só que assim, eu não aceito a gente ficar só focando em fazer isso do primário e a gente não revisar nunca. Esse é o erro mais crasso, mais crasso. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã, assim, que é a prova viva de que isso é uma coisa que não dá para acontecer, né? Então, assim, a gente vai. E isso chama atraso inteligente. Isso se chama atraso inteligente. Porque assim, dane-se se eu tô atrasado em relação ao cursinho. Eu tenho que estar de acordo com o que eu consigo assumir e até quando eu me programo. E é por isso que a gente não trabalha com deadline do cursinho. Eu trabalho com deadline que eu me proponho dentro da minha orientação. Então, tem gente que está com deadline para agosto, tem gente que está com deadline para setembro, tem gente que está com deadline para outubro, porque vai depender muito de cada um. Porque aos poucos a gente vai conseguindo lidar com esse tempo de estudo primário, só que também, né, aumentando o tempo de revisão, para que a gente consiga dar vazão para esses 6 meses que a gente tem de estudo, que a gente já estudou, obviamente. Entendeu? Então, assim, perceba que isso não é errado, pelo contrário, eu falo com toda a convicção do mundo, não dá pra gente só deixar estudo primário a partir de agora, entendeu? A gente tem que ir amplificando a revisão. E eu acho que assim, talvez foi, eu falo por mim, né? Talvez eu não tinha falado com tanta ênfase sobre essa necessidade da revisão. E muitos alunos acabam substituindo, né? Acaba substituindo. E eu acho que assim, por agora eu falo com toda a certeza do mundo, não dá pra gente, nessa altura do campeonato, não colocar revisão, tá? Então, assim, vamos focar nisso, vamos focar em conseguir.
organizar, deixar de uma forma harmônica a nossa semana. Isso é importante. Alguém? Hoje tá todo mundo com frio? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer escrever nada? Alguma dúvida, moçada? Sobre alguma outra questão? Fez sentido para vocês o que a gente falou? Ô, Tatá, eu não acabei não escutando tudo, cheguei um pouquinho depois. Eu não sei se você chegou a falar isso ou não, mas como você fazia o seu estudo do intensivo? Acho que vale a pena contar a experiência. Não sei se você já falou, enquanto eu não estava. Boa. É, eu acho que assim, tudo que a gente botou aqui dentro dos slides, tudo que a gente explicou para vocês, são formas de como a gente colocou em prática também, né? Eu acho que isso foi isso é muito importante, eu fazer esse disclaimer. Mas assim, muitas vezes, eu lembro muito, por exemplo, eu fazia muito isso com prova, tá, gente? Por exemplo, tanto na revisão quanto também nas provas. Você vai conseguindo. Eu lembro muito de eu pegando, eu fazendo a prova, e às vezes eu tinha um plantão no dia seguinte. O que que eu fazia? Às vezes eu pegava e levava para o plantão, às vezes as aulas que eu queria ver, que eu tinha separado, porque era um plantão que era de boa, que dava para eu conseguir ver, tipo assim, vídeos mais longos, etc. E tipo assim, puta, eu pegava, que era o momento onde eu tava meio na nhaca ali dentro do plantão, que eu sabia que eu ia cansar um pouco, eu pegava e colocava essas aulas, né? É, que acabava que eu queria ver se tinha algum conhecimento que eu não tinha, e aí eu pegava e consumia. Ou, por exemplo, o que eu fazia muito era no final do dia. Então, eu depois de um dia de estudos, eu pegava, eu escrevia as aulas que eu queria ver. Aí no final do dia, quando eu já estava mais cansado, quando eu ia partir, sei lá, eu ia jantar e fazer alguma outra coisa, eu pegava e deixava anotadinho para eu conseguir ver essas aulas que eu tinha maior enfoque. Então, assim, eu brincava muito com o intensivo nessa dinâmica, de eu ir colocando as aulas de acordo com a minha demanda, dentro das revisões, dentro da prova. Eu adorava fazer isso, adorava. Porque isso instiga você a olhar o intensivo com, cara, o que você precisa, né? Você vai falar assim, tá, eu preciso disso, o que mais que eu posso tirar de informação, né? Eu adorava, tipo assim, e aí você começa a ter essa vontade de pegar informação, de aprender, de, porra, tudo que apareceu na sua frente é motivo a mais para você aprender, tirar um conhecimento a mais. E nessa altura do campeonato, uma coisa que eu sempre falava para vocês, que eu falei para vocês muitas vezes, e eu juro para você, não é mentira. Eu tinha esse estilo de pensamento. Eu falava assim, cara, se todos os dias eu souber uma coisa a mais, eu tenho, sei lá, se eu tenho 200, sei lá, eu tenho quantos dias? Eu tenho 180 dias. Se de 180 dias eu transformar em 180 motivos para acertar algo a mais, caraca, eu vou estar muito melhor do que como eu tô hoje. Cara, pra mim isso era um boom na minha cabeça. E eu me esforçava pra isso. Falava assim, não, hoje é isso que eu vou saber a mais. Você fala assim, caralho, lógico, né? Gente, é lúdico. Obviamente você sabe muita coisa a mais de acordo com as questões que você fez. Mas eu falava assim, caralho, esse vai ser o conhecimento, entre aspas, do dia. Esse é o conhecimento do dia. Então, assim, você começa a brincar de se motivar, no final das contas. Acho que a Júlia mandou aqui. Eu estava com dúvida do que priorizar em relação ao estudo primário, porque eu tinha colocado no meu cronograma uma aula relevante. Aí eu abri hoje o extensivo e tinha outra aula importante. Não tinha como fazer as duas. Então eu anotei a aula que falta para a próxima semana, boa, na próxima semana encaixar no meu estudo primário. Não tirei nem a prova e nem a revisão da semana. Perfeito, perfeito. E é esse é o formato que a gente fala de troca de atrasos. Você viu que o que você tinha no seu banco de atrasos, que era muito mais importante, ou mais importante do que a aula que tinha essa semana, inevitavelmente você vai olhar e vai falar assim, cara, eu consigo dar conta das duas? Não, eu não consigo dar conta das duas. Então, eu escrevo no meu banco de atrasos que eu atrasei essa matéria para rever, para ver ela na semana que vem, e eu assumo uma matéria para fazer a troca. Perfeito. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, manda bala. Não estou fazendo intensivo também, mas quando estou com muita dificuldade em alguma matéria e vejo que está faltando teoria, dou uma olhada na aula para ver o que ainda falta aprender. Perfeito, é exatamente isso.
Percebe que a gente pode fazer isso com a aula normalmente, né? Com a aula do extensivo. Mas é que como a gente está com a dinâmica de a gente tá mais, né? A gente tá mais inteiro, a gente tá, né? A gente tá com maior conhecimento nessa altura do campeonato. A gente começa a ter esse discernimento. E é por isso que, cara, se você fez com, cara, se você até agora, se vocês estudaram conforme a gente fala, isso faz muito sentido, porque você vai começar a ver buracos no seu conhecimento, por exemplo, quando você for fazer a sua revisão teórica ativa. Se você segue conforme, desde o começo, conforme a gente está orientando vocês, cara, vocês vão ver que faz muito sentido, porque quando vocês forem fazer, por exemplo, as questões, quando vocês fizerem a revisão teórica ativa, cara, vocês vão ver buracos ali dentro do seu conhecimento. E aí, às vezes, a aula vai entrar nesses buracos para você fisgar aquilo que você não sabia, né? Essa é a dinâmica que, porra, é assim, no final das contas, é você ser insaciável para você saber o que você não sabe. É assim que você vai fazer passar na sua prova. É você ser insaciável em saber mais dentro do que você não sabe. Você completa essas caixinhas dentro do que, obviamente, do que a sua prova pede, né? Não adianta nada você saber de uma forma esquizofrênica um bagulho que nem vai cair nem aqui nem na China. Mas se você entende esse enfoque, entende como abordar, você vai passar na sua prova. Vamos ver. E uma coisa que reparei foi que eu ainda não aumentei a minha porcentagem nas provas na íntegra. Não sai mais ou menos dos 50, mas acho que com as revisões vai ajudar. Perfeito. E você percebe até como a pessoa escreve, ela, ela se denuncia, né? Mas acho que com as revisões. Então não significa que a gente estava fazendo uma boa revisão até agora, né? Então com as revisões, a gente, né? Tá vendo? Tá vendo como a gente se denuncia com a forma como a gente escreve? É, então, assim, sim, com as revisões a gente vai melhorar, com certeza. Clarinha, vale priorizar aulas do extensivo de pediatria preventiva GO e deixar alguns temas que tenham mais facilidade em clínica e cirurgia para assistir como aula do intensivo no tempo que sobra do tema de cirurgia clínica? Perfeito. Alguém pode comentar até também, mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que assim, Geoped Prev não tem choro nem vela. É assim que a gente estuda Geoped Prev. Você tem que saber até, mano, até onde tá a gota de café que caiu no dia 3 de julho de 2024. Eu sei que tá na minha página, no meu resumo de amenorreia do lado direito do meu fluxograma, sabe? Então, assim, essa é a brisa, a alucina, né? Que a gente vai em busca do Geopédio Prévio, né? Clínica e cirurgia, você tem que ser um pouco mais malicioso. Clínica e cirurgia vai muito da malícia do jogo. Porra, é uma coisa que eu quero muito passar esse tipo de ensinamento para vocês. Cara, clínica tem muitas matérias que não adianta você saber toda a matéria de clínica. Por exemplo, tem resumos meus que eu deixava o resumo inteiro dentro de 2 páginas, porque eu não iria saber mais de 2 páginas daquela matéria, porque não valia a pena. Porque se caísse alguma coisa fora daquelas 2 páginas que eu escrevi, provavelmente eu não ia acertar e provavelmente ninguém ia acertar. Esse é o tipo de malícia que você vai entendendo da dinâmica de como jogar, por exemplo, com clínica e cirurgia. A cirurgia era muito claro isso também. E aí, por exemplo, preventiva, uma coisa que eu até estava discutindo com o Pedro, isso. Cara, a gente tem que ser preventiva. E a gente fala, puta, tem que saber tudo, tem que saber tudo. E preventiva, você tem que ter um insight a mais. Mesmo você sabendo de tudo, provavelmente 50% da sua prova você nunca vai ter visto no seu resumo. E tudo bem. E você tem que ter esse nível de frieza. Não tem importância você se deparar com questões que você não sabe. O problema é sua perna balançar. O problema é você, sabe, ter a frieza de conseguir fazer da forma correta, entendeu? Porque eles vão fazer isso. Já saiba, na sua prova de preventiva, cara, 40% da sua prova não vai estar, às vezes, não vai estar no seu resumo, às vezes, né? Porque eles estão querendo inovar dessa forma e tudo bem. A grande questão é você ter a frieza e raciocinar em cima do que eles querem, né? Então, assim, entenda isso. Por isso que para vocês, eu sempre falo o seguinte:
daquela anedota, que eu, num desses cursinhos grandes, eu fui eu fui numa mentoria, essas reuniões de mentoria que eles têm, e eu perguntei para um deles, na cara deles, eu falei assim, olha, se eu tiro 85% de preventiva, vale mais a pena, eu tava, sei lá, errando duas questões, vale mais a pena eu estudar mais preventiva para acertar essas duas questões, ou valia mais a pena eu ir para clínica, que eu tava tirando 70%? O cara me chega e me fala para estudar mais preventiva. O que que eu fiz? Eu estudei mais clínica. E eu passei. Por quê? Porque era óbvio. Cara, sempre vai ter aquelas questões que tá em aramaico na sua prova de preventiva. Já reparou? Sempre tem. Se sempre vai, sempre tem. Se sempre se tira. Sabe? Quando você ficou muito bem, mesmo muito bem, você sempre vai ter aquela uma, duas questões que você tá errando. Eu sabia que eu tava nesse ponto. Estando nesse ponto, não adiantava eu ficar mais em preventiva, sendo que eu tava tirando 70 e tinha pelo menos aí 20% que eu tinha para ganhar de clínica médica. Percebe como essa é a frieza e esse é o tipo de malícia que eu quero que passar para vocês? Não, e o ponto de você conseguir ter a frieza e raciocinar na questão extrapola, né, preventiva também, né? Então, é, as questões, a gente acaba, obviamente, a gente precisa treinar com questões antigas, devorar as provas antigas, entender a cabeça da banca e tudo mais, que a gente bate muito nessa tecla. Mas o que eu percebo que muita gente, que acontece com muita gente, que a pessoa meio que vai para o, tipo, o raciocínio da pessoa é assim, eu vou é, decorar essa questão, ou eu vou aprender essa questão. E muitas vezes, se o cara pergunta um conteúdo parecido, só que com outra roupagem, a pessoa não sabe pensar, não sabe abrir a gaveta certa do cérebro, entendeu? Que é meio que parece assim, o cara decorou as coisas separadinho. Se o cara pergunta daquele jeito, ele já sabe qual gaveta acessar. Agora, se ele pergunta diferente, que é a maioria da sua prova de 2024 para 25, vai ser assim. Eles vão perguntar uma coisa, não vai ser aquela pergunta super clássica, critério de alvarado. Não vai. Ele vai perguntar um negócio diferente. Só que com base em tudo que você estudou, em tudo que você aprendeu, boa parte das questões você vai ter que parar, pensar e chegar numa resposta, deduzir uma resposta muitas vezes. Não vai ter 100% de certeza, não vai ser aquela questão papum que você faz hoje, que o cursinho fez um curso, fez uma aula para você depois de ter visto a questão, entendeu? Então, aí todo ano acontece isso. Puta, mas mudaram as questões, tinha um monte de questão nada a ver, um monte de questão nada a ver. Cara, não é nada a ver. Algumas sempre tem, mas a maior parte da prova, para cair tanto, quer dizer, a revisão, ela é fundamental nesse sentido. Você revisar bem e fazer revisão teórica ativa, bonitinho, ela funciona justamente para te ajudar a raciocinar naquele conteúdo quando você não conseguir acessar como uma gaveta. Ah, tá aqui a resposta, toma, e vai para a próxima. Muitas você não vai ter onde acessar, você vai ter que parar e realmente fazer o mais difícil, que é pensar. Então, esse lance de questões inéditas e você ter que meio que se virar nos 30 acontece muito com preventiva, porque tem matéria que simplesmente não é matéria, né? Interpretação de texto, é uma coisa. E outras matérias não é tão assim. Mas isso extrapola a preventiva. Então, como eu falei mais um pouco atrás, nessa fase do ano é o momento de realmente trocar essa chavinha, virar essa chavinha. Na hora que você estiver revisando, a gente vai aumentar, como a Paula já adiantou. Acho que foi a Paula ou a Patrícia, não lembro. Mas no momento que a gente está chegando agora para aumentar o volume de revisões. Então, isso tudo vai fazendo diferença. Tá? E, enfim, queria dar essa ressalva. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguém? Alguém? Acredito que ó, a Flora mandou. Acredito que o diferencial é acertar todas as questões de assuntos falados em aula. E isso é conseguido através das revisões. Questões de rodapé ninguém acerta. No máximo acerta por chute. Cara, perfeito. Eu acho que, Florinho, eu acho que é, é, percebe que é.
prioridade dentro da nossa cabeça? É exatamente isso. Aquilo que te foi dado em aula, cara, aquilo que foi dado em aula você tem que acertar, né? Aquilo que foi dado em aula é aquilo que você tem que saber raciocinar em cima. Agora, o rodapé, puta, vai depender muito de prova, vai depender de prova que vai cobrar o rodapé, tem prova que não vai cobrar o rodapé, né? Então, assim, é muito esse nível de você saber priorizar. Cada momento tem, né? Cada momento do ano tem tem a sua forma de estudo, a sua forma de abordagem. Eu acredito muito nisso, né? É, aos poucos, eu vou ampliando a forma como eu trago as informações um pouco mais subjetivas e abstratas para vocês. Tem alguns insights que eu quero dar para vocês, mas que, assim, para algumas pessoas ainda não vão fazer muito sentido isso. Mas é como, por exemplo, a partir do momento que você já sabe, já está inteiro dentro de uma matéria, é como você raciocina em cima dela, sabe? É você parar de ser uma massa amorfa nos seus estudos e ser uma massa pensante. Isso faz total diferença, né? E se você fez bonitinho, conforme a gente vai falando para vocês sobre fazer a revisão teórica ativa, cara, agora vai ser bizarro. Você vai começar a perceber isso. Se você tentou até agora fazer a revisão teórica ativa de forma adequada, agora você vai começar a fazer assim. A próxima vez que você passa na revisão teórica ativa, você vai fazer, caralho, mas eu falei, eu consegui lembrar. E aí você vai começar a ligar os pontos. Então, o que antes você decorou, agora você vai começar a aprender a informação e raciocinar em cima dela. Isso tudo é como você faz o beabá, é assim que se aprende. Você decora os bagulhos, depois que você decora o abecedário, você vai conseguindo colocar em prática essas coisas. Então, assim, você decorou as informações que estavam ali. Decorar, decorar, decorar vem da raiz levar para o coração. Você coloca para dentro. Depois que você coloca para dentro essas informações, você vai deixando, né, deixando maturar essas informações dentro de você. Aí, na próxima vez que você acessa as informações, você vai falar: caralho, olha uma coisa que eu não tinha percebido. Esse tipo, ou, por exemplo, você vai começar a linkar matérias. Eu quero isso, eu quero que você tenha esse nível de capacidade. Só que para ter esse nível de capacidade, você precisa ter passado pelo momento de revisão teórica ativa, de sofrer, de entender nas revisões por questões, de você aprender conhecimento, mano, penar, sofrer. Aí depois você vai começar a linkar as coisas. E quando você começa a linkar, você vai começar a fazer um movimento seguinte, o passo seguinte, que é assim, caiu isso, e é o que eu chamo de triangulação da matéria. Caiu isso, caiu o diagnóstico, caiu o tratamento. Cara, eu adorava, às vezes, saber o segmento pós-tratamento de inúmeras condições, mas porque fazia sentido na minha cabeça, né? Então, assim, você vai. Só que, assim, não era, tipo, de qualquer coisa meio esquizofrênica, não. Era daquilo que eu já senti que em algumas vezes cobrou, né? Mas, pô, cobrou de uma doença e não vai cobrar da outra, sabe? E aí você começa a triangular dessa forma. Você vai conseguindo achar o que faz sentido, você saber o a mais, né? Só que, percebe? Isso acontece depois, é hierarquia de valor. Depois que eu soube tudo. Porque não adianta nada você querer saber a picuinha se você não soube o básico, filhota. Se você tem que saber o básico, pra você não depois ficar que nem, ai, nossa, não acredito, se eu tivesse, aí depois, né, aí não passa, aí depois fica, se eu tivesse. Não existe se. É o que eu fiz agora, é o que eu consegui fazer agora. Eu consegui entender que aquele conhecimento é o básico, eu sei, eu devorei. Aí eu busco a mais. Aí eu busco a mais. Só que para buscar esse a mais, tem esse detalhe. Não, e a gente, todos nós, só falando, todos nós somos uma massa amorfa, como ele falou, até a gente conquistar essa maturidade de cada matéria em específico, né? Então você é um idiota e você decora umas coisas, você vai revisar a primeira vez, aí você se sente um idiota porque você não lembra nada, aí você fica indignado porque você acabou de ver e não lembra, aí você revisa de novo e você fala, nossa, eu sou mais idiota do que eu pensava, porque eu já tinha estudado isso duas vezes, como é que eu errei essa questão? Aí você fica mais indignado, aí na próxima revisão, aí você vai começando a entender. Ah, então quer dizer que é por isso. Por isso que é importante a gente intensificar isso. Respondendo a Flora, eu trocaria uma palavra do que você disse. Eu acho que não é o diferencial. Eu acho que é importantíssimo para que você chegue num determinado patamar. Mas o diferencial não é esse. Porque hoje é muito concorrido. Você acertar as questões dos assuntos dados em aula você consegue uma excelente nota. Talvez para alguns lugares, algumas especialidades, pode até ser que você passe por cima de todo mundo. Claro que acertar tudo que foi dado em aula, realmente, se você conseguir acertar tudo, você provavelmente vai acertar
sei lá, 90% da prova. O problema é que o que é dado em aula é dado de uma maneira. E às vezes você não tem ainda a maturidade nesse contexto que a gente está falando de sair de um amorfo e virar pensante, para entender que aquela maneira que ele te entregou a matéria, você já digeriu e já entendeu ela como um todo. E aí você tem a capacidade de pensar se for te cobrado de alguma outra maneira, entendeu? Então, eu só trocaria essa palavra. Não acho que é um diferencial, mas acho que se você for por esse caminho, você vai chegar no momento onde você vai, sim, vai ter o diferencial, que é ter a maturidade de cada matéria, de alguém te perguntar uma coisa e você falar assim, eu não sei, mas se fosse para eu chutar, eu acho que seria por aqui, por causa disso, disso, disso. Porque eu sei que tal coisa não é. Aí você já elimina A. Eu sei que isso daqui dificilmente vai ser verdade, porque na outra matéria lá não faria sentido. Então isso aqui não tô a fim de marcar. Entendeu? Você começa a ficar um pouco mais maduro diante da questão. Perfeito, Mas perfeito. perfeito. Flora, acho que se você continuar nessa linha, você vai entender o que a gente está falando na hora que você virar essa chave, assim. É isso aí, perfeito. Se é que não virou ainda, né? Também. Uma observação, cara, se você, quem não viu ainda a aula de provas e simulados, tá uma aula bem completa, onde a gente mostra alguns insights de como raciocinar dentro da prova, né? Então, só fazendo esse adendo a mais aí para vocês. Esse tipo de insight, por exemplo, que a gente deu nesse final, tipo, foi em 10 minutinhos, mas é algo extremamente. Mano, quem tá aqui, tipo assim, vou ser bem sincero, às vezes você não entendeu a tamanha importância de como o que a gente passou nesses últimos 10 minutos. Mas, quiçá, é o conhecimento mais importante que você tem que levar, principalmente se você tá ali brigando dos 70 para mais. Juro, esse é o tipo de conhecimento que me fez passar na prova. São esses 10 minutos que eu te passei que, assim, futuramente, obviamente, eu não, né, a gente vai trazer isso de novo nas próximas reuniões, mas esse insight desses últimos 10 minutos, para mim, se você interioriza, você passa onde você quer, de coração. Excelente. Galera, acho que a gente está partindo para o final já. Se alguém tiver, pode ir mandando aqui no chat. Mas, cara, acho que sinceramente essa reunião foi muito boa, muito produtiva. É, acho que eu concordo com o Tatá. Essa parte final é, é engraçado, né? Como algumas calls tem uma linha de condutora, assim, um intensivo e tal, e a gente partiu para um lado que foi mais importante até. Então, parabéns para quem está aqui. Um recado final, não sei se todo mundo que está aqui, eu não vou olhar nome por nome agora, porque faltou algumas pessoas responderem ainda aquele formulário. E a gente fala, inclusive, sobre as calls aqui. Então, seria muito importante, se você conseguir agora, pô, 2, 3 minutinhos, você responde tudo, ajuda muito a gente. Mas parabéns para quem está aqui. Acho que a gente consegue crescer bastante nessas reuniões. E, e as pessoas que eu estou vendo aqui comentando, estão sempre participando, são pessoas que a gente sabe que está no caminho, tá? E a gente acompanha vocês. Então, parabéns também por isso. E eu repito o que eu falei um pouco mais cedo. Antes de dormir hoje, reflita no seu ano, como você cresceu, como você está diante do seu estudo, como você já está mais maduro diante das matérias e diante de como você estuda, tá? Esse crescimento, ele é contínuo. Você vai chegar na prova muito melhor do que você está hoje, muito melhor. Então, é um caminho próspero, é um caminho duro, mas ele é próspero, sim. E a gente já passou por isso, já centenas de alunos já passaram por isso sob nossa orientação, e a gente consegue reconhecer quando as coisas estão indo bem. E eu acho que tem muita gente aqui que está indo muito bem, tem gente que pode absorver muito do que a gente falou hoje para melhorar, tá? Então, da minha parte, só agradecer vocês e até daqui 15 dias nessa nova reunião. É, e tenho reunião amanhã com a Milena, se ela estiver por aí ainda. Bora pra cima, gente. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. E bora que não tem sucesso sem sacrifício. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.